E aí galera, tudo bem? Sou o professor Lucas Alberto e hoje nós vamos ver aqui um conteúdo do terceiro ano, tá? Muito importante para você entender a eletrostática, que é o campo elétrico. Então vem comigo entender mais esse tópico de física. Nós começamos a se perguntar o que é esse campo elétrico, né? Vamos iniciar o estudo do campo elétrico com uma situação bem simples. Imagine aí que você tem duas cargas, tá? Duas cargas elétricas positivas. Como você tem aqui duas cargas de sinais iguais, o que é que vai acontecer? Vai aparecer aqui uma força de repulsão, que eu vou chamar de F0, tá? Aqui você tem menos F0 porque você está no sentido negativo aqui da direção e tem F0 aqui, né, positivo, você está no sentido positivo da direção. Aí eu pergunto a vocês, o que é que faz, as cargas entenderem que tem que existir uma força aí de repulsão? Qual é a entidade física? O que é que provoca, esse entendimento? O que é que comunica a essas cargas que deve haver uma força de repulsão quando se tem cargas próximas de sinais iguais? Então, pessoal, o que faz isso acontecer é exatamente o campo elétrico, tá? Então, o campo elétrico ele vai desempenhar, o papel de um intermediário na força entre as cargas. Ele vai funcionar como se fosse uma região próxima da carga, em que quando algo é colocado ali dentro dessa região, próximo a essa carga, vai aparecer aí uma força elétrica. Mas o conceito de campo elétrico ele ainda é um conceito difícil de se explicar. Então, a gente não sabe realmente como definir o campo elétrico, mas a gente sabe como calcular ele, e sabe como representar, tá bem? Então, a força elétrica sobre um corpo carregado vai ser exercida pelo campo elétrico. É o campo elétrico que vai comunicar essa carga Q0 que deve existir uma força de repulsão nesse sentido aqui. Tá? O campo ele faz esse papel. Então, como é que eu vou calcular aqui o campo elétrico? Primeiramente, pessoal, eu posso calcular o campo pegando a força exercida em uma determinada carga, dividido pela carga que eu vou chamar de carga de prova, tá? Tá bem? Então, imagine o seguinte, imagine aqui que eu tenho essa carga A, tá nessa posição, ela produz um campo elétrico ao seu redor, tá? Em toda essa região aqui próximo dela. Quando eu coloco essa carga aqui, nela passa a ser exercida uma força. Então, para encontrar o valor do campo, o módulo do campo, eu pego o valor da força e divido pelo valor da carga. Tá? A primeira equação que a gente vai relacionar o campo elétrico será essa aqui. A unidade de medida que vai ficar aqui para o campo elétrico, pessoal, é o seguinte. Como aqui eu tenho unidade de força Newton, e aqui eu tenho unidade de carga Coulomb, então quando você for medir campo elétrico, você vai medir em newtons por Coulomb. Então essa aqui vai ser a nossa unidade de medida, tá? Como é que nós vamos determinar esse campo? Nós vamos primeiro, admitir logo aqui no início que o campo produzido por uma carga pontiforme positiva, ele vai ter o quê? Ele vai ter essa direção radial para fora da carga, tá? Então, o campo elétrico de cargas positivas apontam para fora da carga positiva. E o campo produzido por uma carga negativa, ele vai apontar para dentro da carga, tá bem? Essa aqui será a direção e o sentido desse campo. Determinando aí como eu vou representar realmente esse campo, eu utilizo linhas imaginárias que eu vou chamar de linhas de campo elétrico ou linhas de força. Você pode denominar dessas duas formas. Então, uma linha de campo elétrico é uma linha desenhada com uma linha imaginária, como eu falei para vocês, reta ou curva, que passa por uma região do espaço de tal modo que a sua tangente em qualquer ponto forneça a direção e o sentido do campo elétrico, tá certo? Então, vem ver aqui essa figura. Pessoal, como eu falei para vocês,
Uma carga positiva tem o seu campo elétrico apontando para fora, né? Então, representa esse campo dessa forma aqui. As linhas de campo, elas saem da carga positiva, tá? Então, elas vão me dizer o quê? Elas vão me dizer, né, a direção e o sentido do campo. Quanto mais próximo da carga, mais intenso vai ser a ação desse campo elétrico, tá bem? Porque eu terei aqui uma maior intensidade desse campo. Nesse outro caso, eu tenho duas cargas, né, uma negativa e uma positiva. O que é que você percebe? Agora, eu tenho algumas linhas de campo curvas, né? Por quê? Porque essas linhas que saem da carga positiva, elas entram na carga negativa. Então, se eu pegar esse ponto bem aqui, ó, a tangente dele, né, desse ponto, que vai estar nessa direção, porque entra na carga negativa, vai me dar a direção e o sentido do campo. Se eu pegar esse outro ponto, a reta tangente a esse ponto, ó, vai também me dar a direção e o sentido do campo, tá certo? Então lembre-se, as linhas de campo são linhas imaginárias, elas não existem, a gente só utiliza, né, essas linhas para representar o campo elétrico, mas torna, né, aí mais simples de você compreender. Como é um assunto muito abstrato, né, então você tem que usar de artifícios aí imaginários. Então lembre-se, a reta tangente em um ponto sobre a linha do campo vai lhe dar o quê? A direção e o sentido do campo elétrico, do vetor campo elétrico. Aqui eu tenho um caso, né, em que duas cargas de sinais iguais, no caso o sinal positivo. Você percebe aqui que as linhas, ó, elas se repelem, né? E elas não se encostam, tá? Agora, pessoal, a gente vai tentar aqui calcular, né, como que fica o campo elétrico de uma carga pontual. O que é uma carga pontual? É quando você tem ali toda uma distribuição de carga podendo ser considerada em apenas um ponto. Isso é uma carga pontual. Então imagine o seguinte, tá? Eu tinha anteriormente que o campo elétrico ele poderia ser dado, né, pela força sobre a carga de prova. Carga de prova é a carga que eu vou colocar aqui no ponto P a uma distância R da carga fonte. Essa carga Qzão aqui é a carga fonte, ou seja, é ela que está produzindo o campo. E esse ponto P vai ser o ponto que eu vou analisar aqui o campo elétrico, tá? Se essa carga for positiva, o campo elétrico vai ter essa direção e esse sentido aqui, ó. Se essa carga for negativa, seria num sentido contrário, né? Então, como é que ficaria? Eu sei que a força elétrica, pessoal, é dada pela seguinte equação: K0 vezes, né, carga Q1 e carga Q2, dividido aqui, ó, pela distância R entre as duas cargas. Eu vou chamar essa carga fonte de carga Q1, tá? E a carga de prova que eu iria colocar aqui, né, de carga Q2, tá bem? Então essa carga aqui fica carga Q2. Então, como isso aqui tudo é a força, ó, fica tudo dividido pela carga Q2. Então pronto, pessoal, ó, o que é que você vai fazer aqui, né? Corta esse Q2. Então vai sobrar basicamente isso aqui, ó. Então o campo elétrico vai ser igual a constante K multiplicado pela carga. Eu esqueci que aqui é ao quadrado, viu? Lembre-se que a dependência da força em relação à distância é pela distância ao quadrado, não esqueça disso. Então fica K0 vezes Q dividido por R ao quadrado. Então está aqui a nossa equação que determina o campo elétrico de uma carga pontual. Então fica aí a nossa equação registrada. Então o primeiro exemplo é o seguinte, ó. Uma carga elétrica pontiforme com 4 microcoulombs que é colocada em um ponto P do vácuo fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 1,2 newtons. O campo elétrico do ponto P tem intensidade de... Então vamos lá. Como ele já deu a força e deu o valor da carga, para encontrar o campo, basta utilizar a primeira equação. O campo é igual à força dividida aqui pela carga de prova. Então como é que vai ficar? Campo será igual, a força foi 1,2 newtons, dividido aqui, ó, por 4 microcoulombs.
Esse micro, pessoal, lembre-se que ele vale 10 elevado a menos 6, tá? Então, nosso campo vai ficar 1,2 dividido aqui, ó, por 4 vezes 10 elevado a menos 6. Então, o campo elétrico aqui, nessa situação, vai ser 1,2 dividido por 4, vai dar 0,3. Tá? E esse 10 a menos 6, ele vai, né, para a parte de cima e você troca o sinal, ele fica positivo. Tá? Fica 6 positivo. Corrigindo aqui a notação, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb. Então, esse seria o campo elétrico. Nesse caso, seria a opção A, né? A opção A seria a opção correta. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação. Tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários aqui embaixo do vídeo. E não esquece de fazer sua inscrição, isso é muito importante aqui para o canal crescer. Tá? E valeu, até a próxima.